O Príncipe Cruel, Holy Black. Prólogo. Em uma sonolenta tarde de sábado, um homem vestia um casaco escuro e comprido. Citou na frente de uma casa numa rua arborizada. Ele não tinha estacionado seu carro, nem tinha ido de táxi, nem o vizinho o vira andando pela calçada. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse dado um passo entre uma sombra e outra. O homem andou até a porta e levantou o punho para bater. Dentro da casa, Jude estava sentada em um tapete da sala de estar, comendo palitinhos de peixe empanado, murchos por causa do micro-ondas, mergulhados em uma poça de ketchup. Sua irmã gêmea, Taryn, cochilava no sofá, encolhida sob um cobertor, o polegar enfiado na boca, manchada de ponche de frutas. E do outro lado do sofá, a irmã mais velha delas, Vivienne, encarava a tela da televisão, o olhar esquisito de pupilas partidas grudado no desenho do rato que fugia do gato. Ela riu quando percebeu que o rato seria comido. Vivi não era feito às outras irmãs mais velhas, mas como Jude e Taryn, de 7 anos, eram idênticas, com os mesmos cabelos castanhos, ondulados e rostos de queixo fino. Elas também se tornavam diferentes. Para Jude, os olhos de Vivi e as pontinhas levemente peludas de suas orelhas não eram muito mais estranhos do que ser a irmã espelhada de outra pessoa. E se Jude reparava no modo como as crianças do bairro evitavam Vivi, ou em como os pais cochichavam de maneira preocupada a respeito da garota, ela não achava que fosse algo realmente importante. Adultos viviam preocupados, sempre sussurrando. Taryn bocejou e se espreguiçou, apertando a bochecha no joelho de Vivi. O sol brilhava lá fora, queimando o asfalto da entrada das casas. Motores de cortadores de grama zumbiam e crianças brincavam em piscinas de quintal. O pai das garotas estava no barracão do jardim, onde havia uma pequena oficina. A mãe estava na cozinha, fazendo hambúrguer. Tudo estava um tédio. Tudo estava bem. Quando a batida soou, Jude pulou para atender. Esperava que fosse uma das garotas da casa da frente, querendo jogar videogame ou convidando-o para nadar depois de jantar. O homem alto estava sobre o capacho, olhando para ela. Usava um casaco marrom de couro, apesar do calor. Os sapatos tinham solado de prata e fizeram um som seco quando ele pisou na entrada. Jude olhou para o rosto mal barbeado e tremeu. "Mãe!" gritou. "Mãe, tem uma pessoa aqui." A mãe veio da cozinha, secando as mãos na calça jeans. Quando viu o homem, ficou pálida. "Vá para o seu quarto", ordenou a Jude, com uma voz assustada. "Agora." De quem essa menina é filha?" perguntou o homem, voltando para ela. A voz tinha um sotaque estranho. "Sua? Dele?" "De ninguém." A mãe nem olhou na direção de Jude. Ela não é filha de ninguém. Isso não era verdade. Jude e Taryn eram idênticas ao pai. Todo mundo falava isso. Ela deu alguns passos na direção da casa, mas não queria ficar sozinha no quarto. "Vivi?" pensou Jude.
Vivi vai saber quem é o homem alto. Vivi vai saber o que fazer. Mas Jude não conseguiu se obrigar a dar um passo. Eu já vi muitas coisas impossíveis, disse o homem. Já vi a bolota antes do carvalho. Já vi a fagulha antes da chama. Mas nunca vi uma mulher morta viver. Uma criança nascida do nada. A mãe pareceu não ter palavras. Seu corpo estava vibrando de tensão. Jude queria segurar a mão dela e apertar, mas não ousava. Duvidei de Balikin quando ele me contou que eu encontraria você aqui, disse o homem, a voz mais suave agora. Os olhos da mulher mundana e da criança natimorta nos restos queimados de minha propriedade foram convincentes. Tem ideia do que é voltar da batalha e encontrar sua esposa morta, seu único herdeiro com ela? Encontrar sua vida reduzida a cinzas? A mãe balançou a cabeça, não como se estivesse respondendo, mas como se estivesse tentando afastar as palavras. Ele deu um passo em sua direção e ela deu um passo para trás. Havia algum problema na perna do homem alto. Ele se movimentava com rigidez, como se estivesse sentindo dor. A luz era diferente no saguão de entrada e Jude conseguia notar o tom esverdeado esquisito na pele dele. O jeito como os dentes inferiores pareciam grandes demais para a boca. Ela também notou que os olhos do homem eram iguais aos de Vivi. Eu nunca seria feliz com você, disse a mãe. Seu mundo não é para pessoas como eu. O homem alto a olhou por um longo momento. Você fez um voto, disse ele por fim. Ela empinou o queixo e renunciei a ele. O olhar do homem foi até Jude e sua expressão ficou mais dura. O que vale a promessa de um esposo mortal? Acho que tenho minha resposta. A mãe se virou e, ao perceber o olhar dela, Jude correu para a sala. Terry ainda estava dormindo. A televisão ainda estava ligada. Vivienne ergueu o rosto, os olhos felinos semicerrados. Quem está na porta? Perguntou ela. Houve uma discussão. Um homem assustador, respondeu Jude sem fôlego, embora mal tivesse corrido. Seu coração estava em disparada. Temos que subir. Ela não ligava que a mãe só tivesse dito a ela subir. Não subiria sozinha. Com um suspiro, Vivi saiu do sofá e acordou Terry. Sonolenta, a gêmea de Jude a seguiu pelo corredor. Quando correram em direção aos degraus acarpetados, Jude viu seu pai entrando, vindo do jardim. Segurava um machado, feito para ser uma réplica quase exata de outro que ele estudara no Museu da Islândia. Não era incomum vê-lo com um machado. Ele e os amigos gostavam de armas antigas e passavam bastante tempo falando sobre cultura material e projetando lâminas fantásticas. Na verdade, o que parecia estranho era o jeito como ele segurava a arma, como se fosse. O pai lançou o machado na direção do homem alto. Ele não havia nem levantado a mão para Jude e as irmãs, nem mesmo quando elas se metiam em encrencas grandes. Ele não machucava ninguém, era incapaz disso. E ainda assim, o machado passou pelo homem alto e acertou a soleira da porta. Terry deu um grito e tapou a boca com as mãos. O homem alto sacou uma lâmina curva que estava escondida sobre o casaco de couro. Uma espada, tipo aquelas das histórias de aventura. Seu pai estava tentando soltar o machado da moldura da porta quando o sujeito lhe cravou a lâmina na barriga, empurrando para cima. O som foi de palitos se quebrando e um urro animalesco. O pai caiu no tapete da entrada, sobre o qual a mãe sempre reclamava quando as meninas sujavam de lama. O tapete estava ficando vermelho. A mãe gritou.
Jude gritou. Terry e Vivi gritaram. Todo mundo parecia estar gritando, menos o homem alto. Vem aqui, disse ele, olhando diretamente para Vivi. Seu monstro, gritou a mãe, correndo para a cozinha. Ele está morto. Não fuja de mim, disse o homem para ela. Não depois do que você fez. Se fugir de novo, eu juro que... Mas ela fugiu. E estava quase virando no corredor quando a espada a acertou nas costas, derrubando-a no linóleo, os braços jogando os ímãs da geladeira no chão. O cheiro de sangue fresco estava denso no ar, feito metal úmido e quente, como as esponjas que a mãe usava para limpar a frigideira quando alguma coisa grudava. Jude avançou para o homem e começou a socar seu peito, a chutar suas pernas. Ela sequer conseguia sentir medo. Aliás, não sabia dizer nem se estava sentindo alguma coisa. O homem não deu atenção a Jude. Por um longo momento, simplesmente ficou ali parado, como se não conseguisse acreditar no que tinha feito. Como se desejasse poder voltar atrás 5 minutos. Em seguida, se apoiou em um dos joelhos e segurou os ombros da menina. Ele prendeu os braços de Jude junto ao corpo para que ela parasse com os golpes, mas sequer olhou em sua direção enquanto fazia isso. O olhar dele estava grudado em Vivienne. Você foi roubada de mim, disse o homem. Vim levar para o seu verdadeiro lar, em Elfhelm. Embaixo da colina. Lá você será rica de maneira inimaginável. Lá vai estar com sua espécie. Não, respondeu Vivi, a vozinha melancólica. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu sou seu pai, revelou ele, a voz dura, subindo como o estalo de um chicote. Você é minha herdeira e sangue do meu sangue, e vai me obedecer quanto a isso, assim como me obedecerá quanto a qualquer outro assunto. Ela não se mexeu, mas contraiu o maxilar. Você não é o pai dela, gritou Jude para o homem, ainda que ele e Vivi tivessem os mesmos olhos. Ela não se permitiria acreditar. Ele apertou mais os ombros da garota, que emitiu um som constrito e agudo, mas permaneceu encarando com expressão desafiadora. Já tinha vencido muitas competições de encarar. O homem afastou o olhar primeiro. Ele encarava uma Terry de joelhos, chorando e sacudindo a mãe, como se tentasse acordá-la. A mulher não se mexia. Sua mãe e seu pai estavam mortos. Eles nunca mais se mexeriam de novo. Eu odeio você, proclamou Vivi para o homem alto, com uma ferocidade que orgulhou Jude. Vou odiar você para sempre. Juro que vou. A expressão pétrea do homem não mudou. Ainda assim, você vem comigo. Prepare essas pequenas humanas. Pegue poucas coisas. Vamos partir antes de escurecer. Vivienne inclinou o queixo. Não mexa com elas. Se tiver que me levar, tudo bem, mas não mexa com elas. Ele encarou Vivi e riu com deboche. Você protegeria suas irmãs de mim, é? Diga-me. Então, para onde você as levaria? Vivi não respondeu. Elas não tinham avós, nenhum familiar vivo. Não que soubessem, pelo menos. Ele olhou para Jude mais uma vez, soltou seus ombros e ficou de pé. Elas são prole da minha esposa, e assim, minha responsabilidade. Posso ser cruel, um monstro e um assassino, mas não fujo das minhas responsabilidades. E você também não deveria fugir das suas, não como a irmã mais velha. Anos depois, quando Jude repassava os acontecimentos, ela não conseguia se lembrar da parte em que fizeram as malas. O choque parecia ter apagado aquela hora completamente. De algum modo, Vivi deve ter encontrado bolsas, guardado os livros e brinquedos favoritos das 3, junto com fotografias e pijamas, casacos e camisas. Ou talvez Jude tivesse feito a própria mala. Vivi nunca soube dizer com certeza. Não conseguia imaginar como fizeram as malas,
com os corpos todos, com os corpos dos pais esfriando no andar de baixo. Não conseguia se lembrar de como se sentira, e conforme os anos foram passando, não conseguia se obrigar a sentir de novo. O horror daqueles assassinatos foi se apagando com o tempo. Suas lembranças do dia ficaram indistintas. Um cavalo negro passava no gramado quando elas saíram. Os olhos do bicho eram grandes e suaves. Judy teve vontade de abraçá-lo e de encostar o rosto na crina sedosa. Mas antes que pudesse fazê-lo, o homem alto a posicionou na cela de Von Terry, manuseando-as, feito bagagem e não como crianças. Colocou Vivi sentada atrás dele. Segure-se, ordenou. Judy e suas irmãs choraram durante todo o caminho até o Reino das Fadas. Capítulo 1. No Reino das Fadas, não há palitinhos de peixe empanado, ketchup ou televisão. Capítulo 2. Estou sentada em uma almofada enquanto uma diabrete trança meu cabelo para tirá-lo do rosto. Os dedos da criatura são longos e as unhas afiadas. Faço uma careta. Seus olhos negros encontram os meus no espelho com pés de garras que fica sobre minha penteadeira. O torneio é só daqui a 4 noites, diz a diabrete. Seu nome é Tatterfell e ela é serva do lar de Madoc, presa aqui até conseguir pagar sua dívida com ele. Ela cuida de mim desde criança. Foi Tatterfell quem passou o unguento feérico em meus olhos para me dar a visão verdadeira e eu poder ver através da maioria dos feitiços. E era ela quem tirava lama das minhas botas e trançava sorvas secas para usar no pescoço e resistir aos encantamentos. Ela limpava meu nariz molhado e me lembrava de usar as meias no lado avesso, para nunca me perder na floresta. E por mais ansiosa que esteja, você não pode fazer a lua se pôr ou nascer mais rápido. Agora, tente trazer Glória para a casa do general, ficando tão linda quanto eu conseguir deixar você. Dou um suspiro. Ela nunca teve muita paciência com minha rabugice. É uma honra dançar à corte do grande rei debaixo da colina, constata Tatterfell. Os criados adoram me dizer quanto sou sortuda, uma filha ilegítima de uma esposa infiel, uma humana sem uma gota de sangue de fada, sendo tratada como a filha verdadeira de um feérico. Eles dizem as mesmas coisas para Terran. Eu sei que é uma honra ser criada junto aos filhos dos nobres. Uma honra terrível, da qual nunca serei digna. Seria difícil me esquecer, considerando todos os lembretes que me dão. Sim, digo. Afinal, ela está tentando ser gentil. É ótimo. As fadas não são capazes de mentir. Então, costumam se concentrar nas palavras e ignoram o tom, principalmente se nunca viveram entre humanos. Tatterfell assente com aprovação, os olhos iguais a 2 bolas de azeviche, nem as pupilas e nem as íris visíveis. Talvez alguém peça sua mão e você se torne um integrante permanente da alta corte. Quero conquistar meu próprio lugar, informa. A diabrete faz uma pausa, um grampo entre os dedos, provavelmente pensando em me espetar com ele. Não seja tola, não adianta discutir, não adianta lembrá-lo do casamento desastroso da minha mãe. Há 2 maneiras de mortais se tornarem parte da corte: se casando ou desenvolvendo uma grande habilidade, que pode ser em metalurgia ou tocando alaúde com qualquer outra coisa assim. Não estando interessada na primeira, tenho que torcer para ter talento suficiente para a segunda. Ela termina de trançar meu cabelo.
e no penteado elaborado que faz parecer que tenho chifres. Cobre meu corpo com veludo safira, mas nada disso disfarça o que realmente sou, humana. Dei 3 nós para trazer sorte, diz a fadinha gentil. Solto um suspiro enquanto ela corre até a porta. Então me levanto da frente da penteadeira e desabo de cara na cama coberta por uma colcha. Estou acostumada a ter servos ao meu redor, diabretes e duendes, goblins e elfos, asas transparentes e unhas verdes, chifres e presas. Já estou no reino das fadas há 10 anos. Nada disso me parece estranho. Aqui, a estranha sou eu, com meus dedos gordos, orelhas redondas e vida efêmera. 10 anos é muito tempo para um humano. Depois que Mardok nos sequestrou do mundo humano, ele nos levou para suas propriedades em Izmir, a Ilha do Poder, onde o grande rei de Elfheim também mantém sua fortaleza. Lá, Mardok nos criou, Vivienne, Teren e eu, por uma obrigação de honra, embora eu e Teren sejamos prova da traição de minha mãe. Somos filhas da esposa dele e pelos costumes do reino das fadas, somos também problema dele. Como general do grande rei, Mardok viaja com frequência para lutar pela coroa, mas fomos bem cuidadas. Mesmo assim, dormíamos em colchões feitos de sementes macias de dente de leão. Mardok nos instruiu pessoalmente na arte de lutar com a alfanje e a adaga, com a cimitarra em nossos punhos. Ele jogava trilha, ficha e raposa e gansos conosco diante da lareira. Deixava que sentássemos em seu joelho e comêssemos de seu prato. E muitas noites eu adormecia com sua voz grave, me lendo livre de estratégias de batalha. E apesar de tudo, apesar do que fizera conosco e do que era, eu passei a amá-lo. Eu o amo. Só não é um tipo muito confortável de amor. Belas tranças, disse Terry, entrando de repente no meu quarto. Ele está vestido de veludo carmesim. O cabelo está solto, com cachos castanhos e compridos que voam atrás dela como um véu. Algumas mechas trançadas com fios prateados brilhantes. Ela pula na cama ao meu lado, desarrumando minha pequena pilha de bichos de pelúcia peludos. Um coala, uma cobra e um gato preto, todos amados pelo meu eu de 7 anos. Não suporto a ideia de me desfazer de nenhum de minhas relíquias. Eu me sento e me olho atentamente no espelho. Gostei delas. Estou tendo uma premonição, declara Terry, me surpreendendo. Nós vamos nos divertir. Nos divertir? Estava me imaginando em nossos cantinhos de sempre, franzindo a testa para as pessoas e me perguntando se eu conseguiria me sair bem no torneio a ponto de impressionar alguém da família real e ganhar o título de cavaleiro. Fico imaginando Fico agitada só de imaginar. Mas mesmo assim penso nisso constantemente. Meu polegar passa pela ponta ausente do meu anular. Meu tique nervoso. Sim, diz ela, me cutucando nas costelas. Ei, ai! Eu me afasto. O que exatamente este plano envolve? Em geral, quando vamos à corte, nós nos escondemos. Já vimos algumas coisas bem interessantes, mas de longe. Ela joga as mãos para o alto. Como assim? O que diversão envolve? Divertido, Horus. Solta uma gargalhada nervosa. Você também não faz ideia, faz? Tudo bem.
Vamos ver se você tem um dom da profecia. Nós estamos ficando mais velhos e as coisas estão mudando. Nós estamos mudando. E por mais ansiosa que eu esteja com isso, também estou com medo. Terence sai da minha cama e estica o braço, como se fosse minha acompanhante em uma dança. Eu me permito ser guiada quarto afora, a mão verificando automaticamente se a faca ainda está presa no meu quadril. O interior da casa de Madoc é de gesso branco com vigas enormes e rudimentares de madeira. As vidraças nas janelas são tingidas de cinza, como se contivessem fumaça encurralada, o que deixa a iluminação meio estranha. Quando Terry e eu chegamos ao fim da escadaria em espiral, flagro Vivi escondida em uma pequena sacada, franzindo a testa para uma revista em quadrinhos roubada do mundo humano. Vivi sorri para mim. Está usando calça jeans e uma blusa leve, então obviamente não pretende ir ao baile. Sendo filha legítima de Madoc, ela não sente qualquer tipo de pressão para agradá-lo. Simplesmente faz o que quer, inclusive ler revistas que podem ter grampos de ferro em vez de cola segurando as páginas, sem se importar se seus dedos vão se queimar. Vão a algum lugar? Pergunta ela das sombras, assustando Terry. Vivi sabe perfeitamente para onde vamos. Quando chegamos aqui, Terry, Vivi e eu costumávamos nos aconchegar na cama espaçosa de Vivi e conversar sobre o que lembrávamos da nossa casa. Falávamos sobre as comidas que mamãe queimava e sobre a pipoca que papai fazia. Sobre os nomes de nossos vizinhos, o cheiro da casa, de como era a escola, as férias, o gosto de cobertura dos bolos de aniversário. Conversávamos sobre programas aos quais assistíamos. Relembrávamos das histórias e repetíamos os diálogos até nossas lembranças ficarem fracas e irreais. Agora não fazemos mais isso. Nada de aconchegos na cama, nem de recordações. Todas as nossas novas lembranças são daqui. E Vivi só tem um leve interesse por elas. Ela jurou odiar Madoc para sempre e se manteve fiel à promessa. Quando não estava ocupada pensando em nossa casa, ela era um terror. Quebrava coisas, gritava, berrava e nos beliscava quando estávamos contentes. Chegou uma hora em que parou com isso, mas acredito que haja um pedacinho dela que nos odeia por termos nos adaptado, por enxergar o lado bom das coisas, por transformar esta casa em nosso lar. Você devia vir, falo para ela. Terry está com um humor estranho. Vivi lança um olhar especulativo na direção de nossa irmã e balança a cabeça. Tenho outros planos, o que pode significar que vai fugir para o mundo mortal esta noite ou que vai ficar na sacada lendo. Seja como for, se irritar Madoc vai agradar a Vivi. Ele está nos esperando no salão, junto à sua segunda esposa, Oriana. Ela tem a pele num tom azulado de leite desnatado. E os cabelos são brancos como neve recém-caída. É linda, mas incômoda de olhar, como um espectro. Esta noite estava usando verde e dourado, um vestido de textura musgosa com uma gola brilhante e elaborada que destaca o rosado da boca, das orelhas e de seus olhos. Madoc também está usando verde, a cor das florestas. A espada em seu quadril não é um mero ornamento. Lá fora, para além das portas duplas, um duende espera, segurando as rédeas prateadas de 5 garanhões feéricos malhados. As crinas, trançadas em nós intrincados e provavelmente mágicos. Penso nos nós em meus cabelos e me pergunto quantos são parecidos.
Vocês duas estão bonitas, diz Madoc para Tyrion e para mim. O calor no tom fazendo das palavras um elogio raro. O olhar dele segue até a escada. A irmã de vocês está vindo? Não sei onde está Vivi. Minto. Mentira, é tão fácil aqui. Posso mentir o dia todo e jamais ser pego. Ela deve ter se esquecido. O rosto de Madoc exibe decepção, mas não surpresa. Ele segue para fora para dar instruções ao duende que segura as rédeas. Ali perto vejo um de seus espiões. Uma criatura enrugada de nariz semelhante a um nabo e corcunda mais alta do que a própria cabeça. Ela coloca um bilhete na mão de Madoc e sai correndo com agilidade surpreendente. Oriana nos examina com atenção, como se esperasse encontrar alguma falha. Tomem cuidado hoje, diz. Prometam que não vão comer, beber ou dançar. Já estivemos na corte antes, lembro a ela, em uma não resposta feérica como qualquer outra. Talvez vocês achem que sal é proteção suficiente, mas vocês, crianças, são esquecidas. É melhor ficar sem. Quanto a dançar, quando começam, humanos dançam até a morte e não os impedirmos, se não os impedirmos. Olho para meus pés e não digo nada. Nós, crianças, não somos esquecidas. Madoc se casou com Oriana 7 anos atrás e, logo depois, ela deu à luz a um filho. Um garoto frágil e chamado Oak, com chifres pequenininhos e adoráveis. Sempre ficou claro que Oriana tolera a mim e a Terry, só por Madoc. Ela parece nos ver como os cachorros favoritos de marido, mal treinados e com grandes chances de nos virarmos contra nosso dono a qualquer momento. Oak nos vê como irmãs. O que percebo deixa Oriana nervosa, muito embora eu seja incapaz de infligir qualquer mal a ele. Vocês estão sob a proteção de Madoc e ele é estimado pelo grande rei, diz Oriana. Não quero vê-lo fazendo papel de bobo por causa dos erros das duas. Ao fim de seu breve sermão, ela sai andando em direção aos cavalos. Um deles relincha e bate o casco no chão. Terry e eu trocamos um olhar e vamos atrás dela. Madoc já está sentado no maior garanhão, uma criatura impressionante com uma cicatriz abaixo de um dos olhos. As narinas se dilatam com impaciência. O bicho joga a crina com inquietação. Subo em um cavalo verde claro com dentes afiados e odor de pântano. Darren escolhe uma égua mais velha e bate os calcanhares no flanco do animal, que dispara com tudo. Sigo em seu encalço, mergulhando na noite.